Nosso estudo de hoje, lição 15 do livro O Essencial, tem por título Julgamentos. Se alguém te surge em erro, tranquiliza-te e cala. Não sabes o princípio dos fatos que registras. Quanta dor na criatura antes de haver caído. Se vês a falta alheia, usa a misericórdia. Virtude que condena é orgulho disfarçado. Hoje pode julgar, amanhã ninguém sabe. Todos aqui nesse planeta de expiações e provas, nós trazemos ainda, todos, sem exceção, uma parcela generosa de egoísmo, vaidade e orgulho. E essa parcela, Jesus diz no Evangelho, que ela faz com que a gente enxergue o tempo todo uma trave, um cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no nosso. E vários momentos do Evangelho a gente vai encontrar sentenças como: com a medida que você julgar, você também será julgado. A impressão que dá quando a gente lê o Evangelho e vai relendo e estudando, é que a gente tem que partir do princípio do seguinte: aqui no mundo não existe perfeição. Ponto. Então, se a gente pudesse ter um currículo de cada pessoa, cada alma que está aqui encarnada, cada espírito que está aqui, a gente poderia, de repente, nesse currículo ter assim: ainda falta aprender isso, isso, e vai ser num desses itens aqui que essa pessoa normalmente vai ser julgada. Um julgamento legítimo. Vamos botar esse julgamento legítimo, porque vai existir julgamentos ilegítimos também. Aquele que Jesus fala assim, ó: quando vos injuriardes, vos condenardes por meu nome, aí pode ficar tranquilo, né? Então vai ter momento que você vai estar certo, vai estar sendo julgado por estar certo. Então eu estou falando do julgamento legítimo, aquele que realmente ainda estou contrário ao Evangelho de Jesus, né? Então o que acontece é, todos nós trazemos isso conosco. E quando a gente vai estudar a caridade segundo entendia Jesus, ele fala: todos nós precisamos muito de perdão das ofensas que a gente pratica aí o tempo todo, indulgência com as nossas perfeições, é que tenham paciência com os nossos defeitos e que até nos preservem dele. E ainda acrescenta um terceiro elemento, né, para a gente: benevolência para com todos. É você procurar se desvencilhar de qualquer preconceito com qualquer ser que você puder imaginar. Fala, é criatura de Deus, está vivendo um momento evolutivo. Então eu vou começar a pensar assim: eu estou chegando perto dessa pessoa, eu estou contribuindo para o progresso dela ou estou servindo para atrapalhar cada vez mais e apenas julgar? Mas o egoísmo, a vaidade e o orgulho que eu falei no início, o que é que elas fazem? Elas fazem com que eu coloque em evidência os defeitos dos outros. Você percebe que as postagens que a gente encontra nas redes sociais são uma grande maioria falando mal de alguém, falando mal de um político, de alguém do governo, falando mal de um jogador de futebol, de um ator ou de um músico famoso, ou falando mal ali das personalidades mais próximas nossas. E quando a gente para conversar também, a fofoca parece fervilhar. Quer dizer, o tempo todo a gente está emitindo julgamentos, e é interessante que o Emmanuel começa a falar para a gente assim: se alguém te surge em erro, tranquiliza e te cala. Nós temos erros também. Você não sabe o princípio dos fatos que registra, e quanta dor na criatura antes de haver caído. Hoje a minha garganta não está querendo deixar eu falar aqui. Mas o que acontece? Essa dor na criatura antes de haver caído, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que nesse mundo reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que eu emprego em domar as minhas más inclinações. Todos temos más inclinações, mas estou fazendo o esforço para domar as minhas más inclinações, né? Então todo mundo tem. Você faz aquele esforço e você resiste 1, 2, 3, 50, 100. Aquela que você caiu vai ficar marcada e vai ser aquela que todo mundo vai fazer questão de um contar para o outro, na intenção de desmotivar, na intenção de tirar o prestígio da pessoa, enfim, de diminuir a pessoa, pejorativo mesmo.
É o que acontece com muita frequência. Já o estudo da indulgência, o que o estudo da indulgência faz de muito bonito? Ela faz assim, ó, eu conheço aquela pessoa, eu sei que aquela pessoa tem aqueles defeitos, mas ela tem esses defeitos, mas tem qualidade. Explora as qualidades só para você ver como é que você vai conseguir coisas excelentes. E é isso que Jesus faz com a gente o tempo todo, porque todo mundo aqui na Terra tem qualidade e tem defeito. A gente não está ainda naquele ponto de partida, quando o Espírito foi criado pelas mãos do Criador, que não tem nada ainda está com ponto zero de inteligência ou ponto zero de moralidade, não. A gente já passou por isso ficou lá para trás. Quem está aqui nesse mundo, está lá no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, o que fala para a gente? Até aquele que você considera o mais criminoso aqui da Terra, ele tem amor por alguma coisa, ele tem virtude já também nele. Todos aqui temos. Mas a gente fica o tempo todo olhando para o lado feio. Não é que eu estou proibido de olhar o lado feio, não. Mas que quando eu olhar o lado feio, que eu olho com um olhar educativo, com um olhar educativo em primeiro lugar para mim, depois se a gente puder fazer alguma coisa pela pessoa, né? Mesmo que seja se tranquilizando e calando antes de emitir qualquer julgamento, né? Ele fala, se vês a falta alheia, usa misericórdia, porque a virtude que condena é orgulho disfarçado. O que é orgulho? Tá vendo? Eu sou melhor que você. Eu já consigo me controlar, domar as minhas más inclinações, e ele não. Olha que absurdo que ele está fazendo. E, mais uma vez, a gente vai, assim, chamar uma psicologia que foi trazida pelo Espírito Hamed, que, pelo menos para a gente aqui, foi marcante, porque o Hamed, ele vem falar para a gente, olha, quais são as coisas que mais te deixam, assim, com ojeriza mesmo, que você tem repulsa àquilo. Por exemplo, eu vou ter repulsa se eu passar no meio da rua agora e ver uma cena de violência, por exemplo. A mim, no meu caso pessoal. E olha que eu ainda trago uma agressividade dentro de mim, que eu procuro domar, né? Mas aí o Hamed fala assim, isso que você tem repulsa, você só tem repulsa porque você ainda traz um passado muito próximo com isso. Porque, na verdade, eu vou pegar o que o Hamed está falando e trazer para mim. Provavelmente a violência já me fez sofrer muito. Ou porque eu fui violento com alguém, ou porque alguém foi violento comigo. Então agora, quando eu olho aquela cena, mesmo eu não lembrando do que aconteceu no passado, se foi na encarnação passada, às vezes nessa encarnação mesmo, né, gente? Eu estou falando aqui, uma pessoa que era alcoólatra e que largou o alcoolismo. Quando ele passa perto de alguém bebendo, ele não quer nem ver, porque ele já passou pelo sofrimento de ter o fígado aqui comprometido, ele viu a dor do tratamento, como é que é, então eu não quero nem ver. Então, normalmente, quando você traz essa repulsa, normalmente a gente julga no outro aquilo que a gente ainda traz dentro da gente, ainda como um passado muito próximo. Isso foi profundo demais para a gente analisar, porque quando você não traz isso, você simplesmente entende que aquilo é errado e você tenta ajudar a pessoa. Eu, por exemplo, né, eu olho hoje para os amigos aí, os irmãos mesmo, né? Eu falo dessa maneira, né? Estão envolvidos no tráfico de drogas. Gente, o princípio ali, por que eles estão envolvidos no tráfico de droga? Porque eles queriam arrumar um emprego e não conseguiram no primeiro momento e viram ali uma facilidade a mais, mesmo com todo o risco que corre, ganhar um pouquinho mais e até o status de ter um poder, de ostentar uma arma de fogo na mão, um status totalmente equivocado, né? Mas eu fiquei olhando assim e procurando me colocar no lugar deles, e por trabalhar na rua e várias vezes ter me deparado com alguns deles, né, até de surpresa, eu comecei a me colocar muito no lugar deles e tratá-los como seres humanos que merecem todo o nosso respeito e não com essa condenação toda que muita gente tem. Não estou falando que o que ele faz é errado, mas estou falando que o conselho que a gente recebe do Cristo é: a gente ama o pecador mesmo sem concordar com o pecado. Essa é que é a ideia que a gente tem que ter para poder entender essa questão do perdão. Agora, quando eu estou condenando alguém, é orgulho disfarçado. Hoje pode julgar, amanhã ninguém sabe o que acontece. Podem ter certeza de uma coisa: quando a gente desencarnar, alguém vai ter um inventário de todos os nossos equívocos e vão poder julgar a gente. Mas se eu aprendi a não julgar e a amar as pessoas também vão olhar para mim com mais compaixão e vão ter mais paciência com as minhas faltas.
Agora, se eu for rigoroso no meu julgamento, serão rigorosos no julgamento que fizerem comigo também. É isso que Jesus está falando para a gente. Que Jesus nos abençoe agora, hoje e sempre.